A franquia Naruto Ultimate Ninja Storm é sem sombra de dúvidas um sucesso absoluto. Mas entre tantos lançamentos, quais são realmente os melhores jogos da franquia? Olá, eu sou o Vale e hoje vamos listar do pior ao melhor de todos os jogos da linha Storm. Se formos falar de narrativa, este é infelizmente o mais baixo da franquia. O modo história reciclado e a campanha do Boruto, onde passamos mais tempo assistindo do que jogando, prejudicaram demais o título. Reviver lutas antigas pela enésima vez foi um erro de mão e bem pesado. Por outro lado, o combate o jogo ele brilha. A troca de personagem foi aprimorada e a implementação do segundo jutsu trouxe um fôlego novo, embora alguns personagens tenham apenas recebido o antigo tilt no lugar, o que é uma pena. E vale lembrar também que o tilt foi tirado do jogo. Outro acerto foi tornar as ferramentas ninjas carregáveis em vez de infinitas. É um jogo mecanicamente bom, mas sem alma no conteúdo principal, infelizmente. O início de tudo. O primeiro Storm foi o salto evolutivo da era Ultimate Ninja. Ele tem uma das gameplays mais velozes da série, o que eu adoro, embora o sistema de substituição ainda não fosse tão refinado. Agora, se esse jogo tivesse a substituição padrão dos jogos atuais, com certeza seria um dos melhores jogos, tecnicamente falando, na questão do combate, porque ele é muito rápido. O mundo explorável é um charme à parte, mas o ritmo do jogo é quebrado pela obrigatoriedade de missões secundárias para progredirmos na história. Além disso, a luta final, que deveria ser o ápice cinematográfico do jogo, e é o Naruto versus o Sasuke, careceu de impacto e dos icônicos Quick Time Events que dariam marca registrada da franquia depois. Aqui a franquia encontrou a sua estrutura. O Storm 2 introduziu o arco Shippuden com boss battles grandiosas e uma fidelidade visual impressionante para a época. O erro fatal aqui foi não ter mantido os personagens do jogo anterior e ter tirado a exploração também do jogo anterior. Apesar da exploração ter sofrido esse nerf em relação ao primeiro título, o modo história ele compensa com lutas memoráveis e uma direção de arte que nos fazia sentir dentro do anime. As boss battles desse jogo são absurdas. E provavelmente eles nerfaram a exploração do jogo para dar ênfase nas boss battles. Este é o ponto de virada. Mesmo sendo um título intermediário, o Generations foi essencial ao implementar a mecânica de substituição que conhecemos hoje e aperfeiçoar o dash. O combate se tornou ainda mais dinâmico. Para muitos puristas da franquia, este é o jogo mais completo em termos de combos. Tudo o que veio depois parece ter sido simplificado e nerfado. A velocidade do combate desse jogo é frenética e a possibilidade de emendarmos os combos com o dash deixou tudo muito mais dinâmico. E assim unindo o elenco clássico e o Shippuden de forma magistral. Quando o assunto é inovação e jogabilidade pura, o Revolution é sensacional. Ele trouxe o sistema de estilos de combates, permitindo que você escolhesse como queria jogar. Uma ideia incrível que infelizmente não foi levada adiante nos títulos seguintes. O tipo impulso, por exemplo, era meu tipo favorito. Era dinâmico demais, você pegar os personagens, colocar em modo defesa e modo ataque para te ajudar a combar, era sensacional. Vamos ser sinceros, o modo história dele apresentando a origem da Akatsuki, a história do Naruto Mecha, dá um banho no Connections, cara. É muito superior. Depois ainda você tem um torneio lá pra explorar, ele trouxe também aquele combate com vários personagens, uma ideia diferente, quis explorar coisas diferentes e foi legal, é um jogo super divertido. Fora que aqui que foi introduzido os Ultimates em equipe, que são bem legais. E eles deram uma boa melhorada nos personagens que ficam gigantes, né? Deixando muito mais dinâmico também no combate. O capítulo final do mangá chegou aos jogos meses antes do final do anime. É muito filler, cara. O Storm 4, apesar de ter um modo história que parece um pouco apressado em alguns momentos e muito mais simplificado do que os outros títulos, trouxe melhorias gráficas absurdas, com partículas e iluminações de ponta, graças ao poder da geração do PlayStation 4 e Xbox One na época.
A troca de personagens durante a luta mudou e muito o meta do jogo, deixando tudo mais dinâmico. Vale destacar também o esforço de localização para o título. No Brasil, por exemplo, nós tivemos a nossa querida dublagem, mesmo com algumas trocas de vozes. Vocês tiveram trocas de vozes aí no seu país também? É um jogo extremamente divertido, com boss battles épicas e uma deles excelente que veio depois adaptando o filme do Boruto. E aqui eles melhoraram de vez as transformações em gigantes, deixando muito mais fluida a gameplay, e agora não tínhamos mais drop de frame igual eram nos jogos anteriores. E no topo da lista não tem como ser outro. Naruto Ultimate Ninja Storm 3 é o equilíbrio perfeito. Ele possui de longe o melhor modo história de toda a franquia. O jogo sabe dosar perfeitamente as cutscenes com a gameplay, sem deixar o jogador entediado. Ele consegue trazer esse ar cinematográfico para o jogo. As boss battles são insuperáveis e as mecânicas de despertar em tempo real trazem uma estratégia única e uma dinâmica totalmente diferente para o combate. E que faz muita falta hoje em dia. Cara, por que eles não continuaram com isso, meu irmão? E se você procura a experiência definitiva de videogame dentro do universo de Naruto, o Storm 3 é o campeão invicto. Ele sim define um jogo completo. O modo história dele é muito equilibrado. Mas e pra você, qual é o melhor Naruto Storm já feito? Deixa sua opinião aí nos comentários que eu quero saber. Se você gosta de listas e análise de games, não se esqueça de se inscrever e deixar esse like supimpeira aqui no canal. Se você quiser ver detalhado a análise de cada um dos jogos que eu citei aqui, eu vou deixar a playlist completa das minhas análises dos jogos do Naruto e também dar uma conferida nas minhas outras análises também. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima!